E agora, Yuri Pita, a gente tem mais um especialista para conversar com a gente sobre Venezuela e quem vem é o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui na CNN. E eu já começo te perguntando sobre as expectativas e os riscos desses protestos que estão sendo convocados pela oposição e as manifestações de apoio também convocadas pela situação por Nicolás Maduro. Essas pessoas estarão nas ruas. A gente sabe que o governo Maduro está reprimindo as manifestações. Já há mais de 1.000 presos e a situação é bastante preocupante. Manifestações essas convocadas para amanhã em toda a Venezuela. Professor, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos escutam, né? É exatamente isso, né? É a preocupação bastante alta, subiu muito, né? Porque, de algum modo, essas manifestações têm todos os riscos que você já relatou, né? Tivemos mais de 1.000 presos, são 19 mortes, pelo menos as registradas, ou que temos conhecimento. Então, de alguma forma, a situação é complicada. A pergunta que a gente tem que fazer é por que isso está desse jeito, né? Quando nós olhamos para essa situação, nós temos uma única resposta, né? Todos esses fatores de você agudizar a crise, de você aumentar a crise, todos esses fatores em que Maduro coloca as tropas na rua, deixando a oposição sem outra alternativa que não dizer, olha, então eu vou fazer algum tipo de protesto, né? Todo esse processo tem uma razão só, né? Atrasar e, se for possível, esquecer, e eu acho que é mais provável que seja esquecer, né, a divulgação das atas. Esse é o ponto, né? Você vai criar fatos políticos um em cima do outro e esses fatos políticos vão, de alguma forma, servirem como um grande anteparo, como uma grande cortina de fumaça para deixar para trás até você criar um fato consumado, que é uma aceitação completa da eleição de Maduro. É nesse quadro, é nessa toada da crise que você tem que entender a reação do presidente norte-americano, a reação exposta pelo secretário de Estado, de avançar da cobrança das atas para um reconhecimento da oposição, né? de vitória da oposição. Por quê? Ele pediu durante várias vezes as atas e as atas não vieram. Se nós lembrarmos exatamente, a questão das atas foi o ponto mais sensível para que a OEA, que é uma instituição que perdeu o prestígio do que tinha, mas ainda tem bastante função, ela não conseguiu, de alguma forma, fazer uma declaração incisiva, exatamente por causa das atas. As atas estão sendo o ponto mais sério para que se possa enxergar em algum horizonte a solução da crise da Venezuela. Professor, boa tarde, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Pegando desse ponto que o senhor nos deixa com a questão das atas, delas virem ou não virem a público. A gente viu hoje o judiciário venezuelano fazendo ali uma solenidade para dizer que vão investigar e que com isso, a partir da sentença que for proferida, o resultado tem que ser aceito não só pelas forças políticas que assinaram aquele documento, na sessão que a gente estava acompanhando no início aqui do 360, mas os cidadãos também. Nesse sentido, o quanto esse processo pode aumentar ou dar mais respaldo à repressão à oposição e o quanto isso é também uma resposta justamente a esses movimentos, não só dos Estados Unidos, mas alguns outros países também da região latino-americana, da América Central, hispanohablante e da América do Sul, começaram a agir para reconhecer a oposição como vencedora e não Nicolás Maduro. Esse ponto é essencial para a gente entender e desenhar o futuro, né? Pegando pelo final da tua resposta, imediatamente em seguida da pressão norte-americana de um reconhecimento da vitória de Edmundo Gonçalves, a Argentina de Javier Milei já aprovou exatamente a mesma situação, noticiou que está seguindo os Estados Unidos, né? Quando a gente olha para a justiça venezuelana, né, a gente precisa ter uma cautela redobrada, né? Vamos com calma, né? Quando a gente olha para o
Conselho Nacional Eleitoral, né? A gente observa essa instituição e nós ficamos sabendo que ela é uma instituição do Executivo, ela não é uma instituição do Judiciário. Né? Então, é o Executivo que, de alguma forma, nomeia quem os vigia. Vamos devagar. Né? Segundo, quando nós falamos da Corte Suprema venezuelana, nós temos que entender que desde a crise de 2017, né, foi uma crise originária lá atrás, no fato de que em 2015 a oposição venezuelana ganhou oficialmente a maioria na Assembleia. Né? Qual foi o resultado desse processo? Uma mudança na Suprema Corte que permitiu uma transformação daquilo que era uma Assembleia eleita em uma Assembleia Constituinte que foi revotada, né? Que foi, de novo, em outras palavras, né? A Justiça, a Suprema Corte venezuelana, tem maioria de votos para o partido, a distensão do Maduro, e ele não perde nenhuma lá. Né? É este mesmo órgão que vai dizer qual é a instituição que está, o quanto é que as atas são válidas ou não. Né? As atas são eletrônicas, Yuri. Qualquer um de nós poderia verificar essa. Né? O próprio presidente Maduro fez diversos elogios ao fato de que a Venezuela tem urnas eletrônicas que são inacessíveis. Então, tá bom, então divulgue as atas. Né? É esse o ponto. Né? Um último aspecto na tua pergunta que eu acho bastante importante é a questão da América Latina. Né? A questão venezuelana está transformando, está de alguma forma fazendo cisões, fazendo mudanças dentro da América Latina que são relevantes. Eu chamo a atenção para um fato. Né? Quando Maduro expulsou aqueles 7 países, indo de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, ele fez uma autêntica salada ideológica. Observe. Ele expulsou países que estavam mais à direita, caso de Argentina, países que estavam mais ou menos à direita, caso de Uruguai, expulsou a Costa Rica, que é um país absolutamente estável, né? E um país que você poderia chamar de social-democrata, e expulsou o socialista chileno, que é um socialismo democrático. Ele fez uma autêntica salada ideológica, porque o recado era um só, né? Não se metam com a Venezuela. É esse o recado. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós não temos que entender a cautela com que o Brasil está agindo e procurando chamar as duas repúblicas ou os dois países com forte... não é só forte presença econômica e diplomática, mas forte presença como situação da Venezuela. O Brasil está ancorando todas as suas posições junto com a Colômbia e junto com o México, por uma razão muito simples. Né? A Colômbia é o país que tem mais exilados mexicanos. Parece mentira, mas a Colômbia reúne hoje 2,8 milhões de venezuelanos. Colômbia... O Brasil já tem 600 mil. Quando você olhar para o terceiro país que tem mais venezuelanos, você vai descobrir que é os Estados Unidos, com 800 mil. Aí é que vem o México, né? Porque o México é a porta de entrada. E há pressões fortíssimas, tanto de Biden, tanto agora com Kamala, como pressões também com Trump, para que não chegue mais imigrantes. Então, de alguma forma, o Brasil se ancorou diplomaticamente nesse problema da imigração para tentar conter. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, sempre um prazer ouvi-lo, sempre nos ajudando a entender as peças no tabuleiro geopolítico, em especial aqui no nosso continente. Muito obrigado, um bom fim de semana para o senhor, professor. Yuri, Débora, obrigado a vocês pelo convite, excelente conversa, boa tarde a todos.